Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Celebramos o primeiro domingo da Quaresma, início da nossa conversão, tempo favorável para nossa salvação. Rezamos pelas nossas famílias. Vamos rezar juntos com vocês que estão aqui no santuário, junto ao túmulo do servo de Deus, Padre Rois, e pelo Facebook nos acompanhando. Vamos rezar uma dezena do terço da beatificação do Padre Rois, louvando a Deus. Hoje vamos rezar o quinto mistério pela sua beatificação. Vamos incluir em nossas orações as nossas intenções pessoais e particulares, aquelas que estão em nosso coração. Então rezamos pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nosso querido Padre Rois rezava, rezamos o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, peso-me, Senhor, de todo o meu coração de vós ter ofendido. Peso-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais os tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Rezamos a consagração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, divino Espírito de luz e de amor, eu vos consagro a minha inteligência, o meu coração e a minha vontade, todo o meu ser no tempo e na eternidade. Que a minha inteligência seja sempre dócil às vossas celestes inspirações e ao ensinamento da Santa Igreja Católica, da qual sois guia inefável. Que o meu coração esteja sempre inflamado de amor a Deus e ao próximo. Que a minha vontade seja sempre conforme a vontade divina, e que toda a minha vida seja imitação fiel da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem com o Pai e convosco sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Rezamos o ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo o mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nessa crença quero viver e morrer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos rezando os mistérios pela beatificação do Padre Rois.
Hoje rezamos o quinto pela sua beatificação. Tu que na tua infinita bondade e misericórdia inspirastes ao teu servo Padre Rois o desejo de te servir, concede a nós a graça de imitá-lo. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe do Menino Deus, rogai por nós para que conservemos puro o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto aguardamos o início da nossa Santa Missa, vamos ouvir uma música cubana. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se todos bem-vindos à nossa celebração no Santuário Sagrado Coração de Jesus, junto ao túmulo do servo de Deus, Padre Rois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em silêncio apresente ao Senhor, por intercessão do Padre Rois, as nossas intenções pessoais e particulares, aquelas que estão em nosso coração, e por aquelas que estão no Facebook, pedindo as bênçãos e a proteção de Deus. As comunitárias já estão na Arca da Vida. Irmãos e irmãs, no início do nosso retiro quaresmal, a palavra de Deus convida-nos à conversão, isto é, a recolocar Deus no centro da nossa existência e a aceitar a comunhão com Ele, a escutar as suas propostas, a concretizar no mundo fidelidade os seus projetos. Como sinal de prontidão, continuemos nossa caminhada quaresmal e com muita alegria nos coloquemos todos de pé. A celebração
será presidida pelo nosso reitor Padre Rezende, cantando na folha litúrgica o número 1. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aqui o cobrador e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos seus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Como Geraldo falou na monição inicial, estamos nesse retiro quaresmal e neste tempo de quaresma as reflexões serão sempre estas: a busca da conversão, da transformação do nosso coração. Movidos por esse desejo, aqui estamos com Deus que é Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Desejo que a graça e a paz de Deus, Criador, Redentor e Pacificador, esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tempo da quaresma, o símbolo que nos remete a Ele é o símbolo da cruz. Essa cruz onde Jesus se entrega por amor para reparar os nossos pecados. A cruz para nós não é sinal de derrota, mas de vitória, pois Cristo venceu a morte. E essa cruz quer nos lembrar que nós somos capazes de vencer o pecado, de nos transformar em novos homens e novas mulheres. Olhando para a Santa Cruz, peçamos perdão a Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade
Deus Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a por uma vida santa, por Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Ela respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os olhos se abrirão e vós sereis Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E comeu e deu também que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo o espírito desse
Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria nos coloquemos todos de pé. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Louvor e glória a ti, Senhor. O Senhor esteja com cada um de vocês. Ele está no meio de nós. Boa notícia de Jesus Cristo, que nos foi escrita por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque é escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente
prestarás culto. Então o diabo deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira semana da Quaresma, vamos tentar entender o que vem a ser a tentação e quais são as tentações de hoje. Antes de tudo, em caráter de introdução, temos que entender que a tentação não é uma coisa ruim. Pode ser estranho, né? O padre dizer isso. Mas afirmo vocês, depois da explicação, vão concordar comigo. A tentação não é uma coisa ruim. Ela tem um sentido pedagógico. Em si, a tentação, ela é salutar. Por quê? Porque a tentação é um momento para verificarmos a solidez das nossas escolhas. Vou dar um exemplo. Um exemplo bem mundano, tá? Bem mundano, porque aí todo mundo entende. O Geraldo, quando jovem, namorava com a sua atual esposa. Trabalhava no comércio. Era um menino muito interessante, melhorando de vida, e uma outra meninazinha da cidade dele começou a dar em cima dele. Ele começou a ter uma tentação, porque ele já estava pensando em ficar noivo. Mas aí apareceu uma outra pessoa que também mexia com o coração dele. Isso é uma tentação. Mas essa tentação ajudou o Geraldo a parar e a pensar. Essa minha quase noiva começou a refletir mais sobre ela, a olhar mais para a história deles, e aí ele decidiu: não vou dar asas a esta tentação, eu vou ficar com ela. Solidificou o seu amor, solidificou a sua decisão. Isso vale em todos os campos. Por exemplo, você trabalha numa empresa, está na área de administração, tem a intenção de pôr a mão no que não é teu, ou seja, se corromper. E quando você está nessa tentação, você tem que parar e pensar: mas até hoje eu fui um homem reto, um homem ético, por que eu vou fazer isso? Entende? Está ligado aí? Então, a tentação em si, ela não é ruim, ela é salutar. É um momento de pararmos para refletirmos sobre as nossas opções, sobre as nossas escolhas, de ser um bom filho, um bom esposo, um bom profissional, um bom amigo, e por aí vai. Ok? E a história da salvação, a gente vê que os grandes personagens da Bíblia, todos passaram por tentações. Adão, Abraão, Moisés, Jó, e por aí vai. E nos evangelhos, como este que acabamos de ouvir, eles dizem que Jesus também passou por tentações. Ele também enfrentou ao longo de sua vida várias tentações. Alguém poderia me dizer qual foi a última tentação de Jesus Cristo? Na cruz, 10 para a senhora.
E o que foi que ele disse para tirar 10 sobre 10? Sim, foi o que Jesus disse na cruz, que era a tentação. Não, quase. Meu Deus, isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Essa foi a tentação de Cristo. Mas ele permaneceu firme, não arredou o pé. Seja feita a vossa vontade. E os evangelistas, aqui especialmente Mateus, nesse evangelho que acabamos de ouvir, ele, com muita habilidade, ele sintetiza as tentações de Jesus em 3. Pegou todas as tentações que Jesus passou em sua vida e sintetizou em 3. Isso para nos ensinar o quê? Que o resto das tentações é por um ensinamento catequético. Não quer dizer que Jesus passou só por 3 tentações. Não, ele passou várias, como todos nós. E qual é o ensinamento catequético dessas tentações? O objetivo é ensinar-nos que Jesus, apesar de ter sido como tentado, ele soube pôr acima de tudo o projeto do Pai. Ele não se permitiu, ele sempre estava voltado à realização do projeto do Pai na sua vida. O exemplo que eu dei com o Geraldo, na educação quando ele era jovem, ele chegou à conclusão que o projeto de Deus para ele era casar com aquela mulher. Nas tentações de sermos corrompidos por bens materiais, o projeto de Deus é para que nós sejamos, neste mundo tentador e pecador, sermos éticos. Doa em quem doer. Eu sou ético, eu não vou ceder às corrupções, etc. Numa mesa de conversa, que lugar tem? Até na igreja tem isso. Na mesa de conversa ali, o pessoal ali conversando, dizer o que? Daqui a pouco começa a falar mal da Claudete. Menino, sabe a Claudete? Mas menino, eu vou te contar. Aí começa a falar mal da bichinha. Aí se você é cristão de verdade, você vai calar a sua boca. E se pedir a sua opinião, você vai ter que dizer o quê? Desculpa, mas o projeto de Deus para mim é respeitar a vida do próximo. Quando eu quiser dizer alguma coisa para a Claudete, eu digo na cara dela, dizer as escondidas, porque quem diz as escondidas é fofoqueiro. Pronto, mata pau. Então, é isso, é o ensinamento que o evangelista quer dar para nós hoje. A catequese das tentações de Cristo é essa. Jesus venceu, porque ele tinha em vista a vontade do Pai, ensinando-nos que nós também podemos vencer. A primeira tentação, ela sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de ações materiais, um caminho de satisfação das necessidades materiais, transformar a pedra em pão. Essa é a tentação que conhecemos de fazer dos bens materiais a prioridade fundamental da nossa vida. E Jesus vai dizer que a prioridade fundamental da nossa vida não são os bens materiais, mas é realizar a vontade do Pai. É cumprir o projeto do Pai. Não só de pão vive o homem, ou seja, não só do acúmulo de bens materiais vive o homem. Não adianta este homem ter bens materiais se ele não cumpre a vontade de Deus.
se ele se deixa vencer pelo egoísmo, pela ganância, pelo acúmulo e por aí vai. A segunda tentação sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de êxito, mostrando o poder através de gestos espetaculares, sendo admirado e aclamado pelas multidões. E Jesus dá uma resposta com base em Deuteronômio 6:16, e sugere que não está interessado em utilizar os dons de Deus para a satisfação dos seus projetos pessoais. Quando ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso significa, nesse contexto, que não devemos exigir de Deus sinais e provas que sirvam para a promoção pessoal e para que Ele se imponha aos olhos dos outros. E muitas vezes nós beiramos a estas tentações. Quando acontece alguma coisa, e aí a gente pensa logo, mas Deus não poderia ter evitado. Por exemplo, essa catástrofe que aconteceu aí no litoral de São Paulo, né, que todos nós acompanhamos, que morreram pessoas, soterrados e etc. A tentação diante de um fato desse, para muitos, é dizer, mas Deus poderia ter evitado isso. Por que Deus permite uma coisa dessa? Aí se alguém me pergunta algo assim, eu digo, mas as autoridades públicas poderiam ter evitado isso. Por que permitir construções em áreas de risco? Isso é tentar Deus. É tentar Deus. Você toma todas e vai sair dirigindo, bate, que Deus o livre, tu morre, aí teu familiar, mas Deus poderia ter evitado. Não, ele que tinha evitado, ele sabe que não pode beber. Ah, mas Deus vai me ajudar. Macho, pelo amor de Deus, tu está pecando. Não tentarás o Senhor teu Deus. Existe toda uma lei de trânsito, isso tudo, toda uma lei, tudo bonitinho, bacaninha. Seguir a lei. Se acontecer algo, aí é catástrofe. Mas vamos seguir tudo bonitinho, cumprindo cada um o seu direito, o seu dever. Tá ligado? Então, nós violamos a lei. E aí a gente quer jogar a culpa em Deus. Mas Deus poderia ter evitado. Isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira e última tentação sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de como os grandes da terra. No entanto, Jesus sabe que a tentação de fazer do poder e do domínio a fundamental da vida é a tentação diabólica. Por isso Jesus diz que para ele só o Pai é absoluto e que só Deus deve ser adorado. Não adorarás a outro, adorar somente a Deus. Concluindo, as três tentações que a gente acaba de refletir sobre elas, são três faces de uma mesma tentação. O que o evangelista aqui quer dizer é exatamente isso. Na verdade, existe a tentação das tentações. As outras são só consequências de uma tentação, a primeira, e poderíamos dizer única. Qual é? É a tentação de deixar Deus e sua proposta de lado. Deus é ali, só quando eu estiver na igreja, rezando, bonitinho, todo piedoso, pronto. Saiu da igreja, desceu os degraus do santuário, pronto. Então essa é a grande tentação,
deixar Deus e o seu projeto de lado e escolher o caminho mundano, o caminho do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência. Mas para Jesus, ser filho de Deus, o verdadeiro filho e filha de Deus, significa viver em comunhão com o Pai. É aquele que escuta a voz de Deus, que busca realizar os projetos de Deus, cumprindo com obediência o seu plano. Essa é a graça que queremos pedir nessa primeira semana da Quaresma, que nós possamos buscar conhecer a palavra e fazer de tudo para nos esforçarmos para cumprir. Não é fácil cumprir o projeto do Pai, mas se cada um procurar fazer a sua parte, esse mundo melhora, porque essa foi a missão de Jesus. De Jesus vai nascer um novo povo, um povo fiel, e este povo somos nós. Amém? Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Filho nosso Senhor, recebido pelo poder do Espírito Santo. Apresentemos ao Senhor com muita confiança os pedidos da nossa comunidade. Rezando: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Francisco e todo o clero, para que saibam resistir às tentações que afastam de Deus e dos irmãos, rezamos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo ano vocacional nacional, para que desperte em todos os fiéis a consciência do chamado universal à santidade, rezamos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos membros do Círculo dos Amigos do Padre Royce e pelos que pedem nossas orações, para que sintam a força da nossa intercessão e não desanimem na vivência da fé, rezamos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Rezamos a oração da campanha da fraternidade, que está no folheto litúrgico, no número 14. Todos juntos rezamos. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho enchei-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da diferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Irmãos, podemos sentar. O ofertório
É o momento de oferecer nossas vidas ao Senhor e um pouco do que Ele nos deu para o bem da comunidade. Cantando, façamos a nossa oferta. Lembre-se que é com sua oferta que mantemos nosso santuário. Caso desejem, nos bancos vocês encontram nossa chave Pix. Obrigado. E durante as oferendas, cantemos o número 8 do folheto litúrgico. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, olhar a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Continuemos orando, amados irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda às oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele é no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por Cristo nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando-lhe em paixão, Jesus tomou o pão, massas, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vocês. E no final da ceia, tomou este cálice com vinho, deu graças novamente e passou aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos e dignas de estar aqui, nossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com João Francisco, o nosso bispo diocesano, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Queremos agora, ó Pai, interceder junto a vós pelos nossos parentes e amigos que partiram desta vida. Esses irmãos e irmãs cujos nomes estão depositados na arca da vida. Esses outros que os irmãos que estão conosco pelo meio da internet anotam seus nomes, suas intenções. E por todos cuja fé só vós conhecestes. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, que para todos o Senhor preparou. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, ó Pai, rezamos por todos nós aqui reunidos, por esses que rezam conosco a partir da página no Facebook. Rezamos também pelos irmãos e irmãs que pedem as nossas orações. Todos nós, ó Pai, reconhecemos que somos homens e mulheres pecadores. Então pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, vossa mãe e nossa, São José, seu amado esposo, os santos apóstolos e mártires, São Leopoldo e Santo Inácio de Loyola, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
guiados pelo Espírito que nos convida à conversão, juntos vamos rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, de tudo que nos separam de Ti, dos irmãos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, o Salvador. Peçamos juntos a paz. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidadas a participar da ceia do Senhor. Em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é Ele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a comunhão com o Senhor na Eucaristia perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, lembremos o que nos diz o Papa Francisco. A Eucaristia não é um prêmio para os santos. A Eucaristia é remédio para os pecadores. Se você se reconhece pecador e busca a conversão, a força é Jesus. Venha recebê-lo. E os irmãos que rezam conosco pelo Facebook, faça a sua comunhão espiritual. Podemos nos aproximar em duas filas pelo corredor central, uma fila nos corredores junto às janelas e depois retornarmos aos nossos lugares pelos dois corredores intermediários. O nosso canto da comunhão é o canto número 180 do livro. Na comunhão recebemos do Pai. Na comunhão recebemos do Pai o corpo e sangue de Cristo Jesus, força e sustento da vida de amor, vida que brota da cruz. Juntos na mesma certeza feliz, vamos em busca do Cristo e do irmão. Deus nos chamou ao amor e nos dá gozo
exposto por nossa missão, em procissão, povo que crê, juntos na fé, povo que vê na comunhão, vamos buscar graça, perdão e luz do corpo de Jesus, fé, esperança, amor do sangue do Senhor. A comunhão alimenta a fé, faz ver o Cristo no irmão a sofrer, nutre a esperança no reino de Deus, dá-nos razão de viver. A comunhão nos inspira o amor e nos ensina o ideal de servir. Junto com Cristo nos faz trabalhar, nos dedicar sem medir, em procissão, povo que crê, juntos na fé, povo que vê na comunhão, vamos buscar graça, perdão e luz do corpo de Jesus, fé, esperança, amor do sangue do Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão, nutre a fé, ensina a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiquemos sentados só um momentinho. Lembrando, ao sair vocês podem adquirir várias lembranças do nosso santuário, dentre elas este porta-água benta próprio aqui do nosso santuário. E esse tempo de quaresma é um tempo muito propício para benzermos as nossas residências. Então é sempre bom ter em casa e rezando, benzer a nossa casa, para que o amor de Deus possa reinar nas nossas famílias. Então, aqueles que desejarem, então podem adquirir, aí o padre, a gente sempre está depois da missa aí à disposição para dar a bênção. Então, benzer água e ter sempre água benta em casa. E acabando, ele é muito prático, aí vocês podem trazer este porta-água benta, enche aí nas torneiras e pede o padre para benzer de novo. Bom, temos uma peça nova, né? No nosso santuário. Esta peça chama-se Altar da Palavra, ou ambão. Tá? Ele, para ser um altar da palavra, na igreja nós temos dois altares. O altar do sacrifício, o Senhor se sacrifica por nós, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o outro altar é o altar da palavra, ou ambão, que também se chama. E aqui só se pode proclamar a palavra de Deus, primeira leitura, salmo, leitura, evangelho, a homilia e as preces. Porque as preces é como que uma conclusão do rito, que a gente chama de rito da palavra. E esse altar, esse altar da palavra, esse ambão, sempre tem 3 símbolos. Na época do altar do sacrifício, eu expliquei aquele símbolo do cordeiro, tudo que está ali foi explicado. E tem esses símbolos. Essa cruz estilizada, que lembra, né? A cruz todo mundo sabe. E tem aqui
4 animais alados, ou seja, 4 animais com asas, né? Um homem, um bezerro e uma águia. Cada um desses daqui representa um evangelista. Como assim? No comecinho do evangelho de cada um deles tem referências a um animais. O primeiro é Deus. O homem no Mateus é porque o Mateus ele começa o seu evangelho fazendo a árvore genealógica, falando, portanto, que Deus criou o homem. Preparou o homem para no meio do homem nascer o Filho Jesus. Então aqui lembra então a ordem da criação. O leão representa Marcos. Por quê? Porque Marcos começa o seu evangelho falando de uma voz que ruge, uma voz que clama no deserto. E o leão é o rei do mato, tá? Então lembra esse leão, ok? O bezerro é Lucas. Por causa de quê? Porque Lucas começa o seu evangelho falando do sacrifício. E naquele sacrifício que depois Jesus vai realizar plenamente. E esse sacrifício, naquela época, com animais. E o animal, assim, mais usado para o sacrifício, eram 2. Era o bezerro e também o cordeiro. Mas o bezerro é mais usado. Então aí, o bezerro representa Lucas. E por fim, a águia. É o evangelho de João. Casque. Porque João, ele fala que nós temos que ter o olhar fixo em Deus. E a águia é a única espécie, o único animal, a única que ela fixa no sol de olhos abertos e não se encandeia. Então, João, ele lembra, se nós tivermos olhar como uma águia, ele não fala águia, a águia eu coloco entre parênteses, mas se nós tivermos o nosso olhar fixo em Deus, nada vai nos encandear, nós vamos atingir a meta. Pois bem, então, do altar da palavra se proclama a palavra, então tem aqui lembrando os 4 evangelhos de onde se anuncia a palavra de Deus. E além disso tem, se vocês verem, essas 3 mesinhas, né? Que as laterais chamam-se credência, mesinhas que servem para apoiar os objetos sagrados que se usa na missa. E aquela do fundo chama-se, é um apoio, né? Que é uma mesinha sempre próximo do sacrário, onde os ministros preparam as âmbulas. E aí nós temos o nosso presbitério, essa chamada de presbitério. Temos ele todo composto, está concluído o presbitério, né? Falta algumas coisinhas, mas deixa para lá, está tudo legalzinho aí. E pronto, e tudo harmonioso. Porque eu penso assim, para Deus a gente precisa dar o melhor. Tem que dar o melhor segundo as nossas condições. E graças às doações de vocês, às ofertas, a contribuição no esse círculo dos amigos do Padre Rois, graças a tudo que vocês doam, colocam nos cofres do santuário, tudo isso é revestido no santuário. Então, se temos um presbitério harmonioso e bonito, é graças a vocês. Vocês, então, estão de parabéns. Nós só cuidamos de administrar, mas administramos para o melhor e administramos para vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Vamos agora, de pé, receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Vós que glorificais a quem vos glorifica. Glorificai vosso servo, Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica. Glorificai vosso servo, Padre Rois. Vós que glorificais a quem vos glorifica. Glorificai o vosso servo,
Desça sobre todos nós aqui reunidos, sobre as pessoas que rezaram conosco por meio da página no Facebook, sobre as famílias pelas quais nós oramos, a bênção de Deus que é poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Deus da paz nos acompanhe. Uma boa semana para todos. Cantemos. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, Mãe do céu, Maria, contigo sigo a cantar e canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre cantar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar. Encerrando mais uma celebração muito participativa, com muito amor, queridos irmãos e irmãs, na alegria de Cristo, queremos desejar a todos uma abençoada noite. E amanhã, com muita alegria, estaremos todos juntos esperando por vocês aqui no santuário para as celebrações das Santas Missas, às 8 horas, às 9 horas e 30 minutos, 11 horas e 15 horas e às 16 horas e 30 minutos, pedindo as bênçãos de Deus. Senhor, Criador do céu e da terra, nós te damos graças porque nos enviaste o teu próprio Filho. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos torne fiéis à tua palavra, a exemplo de Jesus, para que possamos segui-lo no caminho da vida. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus Cristo. Uma abençoada noite a você e a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.